Olá a todos e todas! Bem-vindo ao nosso vídeo. Vamos apresentar informações sobre as diretrizes curriculares nacionais e da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores determinada pela Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 02 de 2019. Antes, vamos apresentar um breve histórico da formação docente no Brasil nos últimos anos. A formação inicial de professores no Brasil tem maior destaque com a aprovação da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em 1996. Nesse período, o setor educacional passou por reformas que afetou o ensino superior no Brasil. As reformas receberam críticas pelo modo tradicional de formação do professor, pois a formação, à época, era inadequada e não contemplava características da atualidade que levassem em consideração o compromisso com o sucesso da aprendizagem dos alunos, respeito à diversidade existente entre os estudantes, desenvolvimento de práticas investigativas, domínio de novas metodologias, estratégias e materiais de apoio. A LDB trouxe mudanças na formação de professores, como a volta de uma formação fundamentada na chamada Base Nacional Comum, que foi ampliada para toda a educação básica. No título 6 da lei, os profissionais da educação. Os artigos 61, 62 e 63 se destacaram, pois tratavam especificamente da formação de professores. A exigência de certificação superior para o magistério afetou, sobretudo, a formação de professores dos anos iniciais da escolarização, que podiam atuar apenas com o nível médio de escolaridade. Com a LDB, todos os professores teriam que ter formação em nível superior. Vale destacar que, com as alterações realizadas pela LDB, ela foi um marco para a educação básica e para a formação dos profissionais. Em 2002, foram promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, as DCN/2002, e, de forma efetiva, ocorreram as primeiras mudanças e adaptações nos currículos nos cursos de nível superior, as DCN, para cada curso de licenciatura. As DCN de 2002 tinham como intuito maior o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais dos professores, e que a formação deveria considerar as competências necessárias para a atuação profissional e assim o professor colocar em prática essa formação em sala de aula. Para Felipe Perrenu, doutor em Sociologia e Antropologia, que atua nas áreas relacionadas a currículo, práticas pedagógicas e instituições de formação nas faculdades de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Genebra, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Ao longo de toda a DCN 2002, a questão do desenvolvimento de competências é tratada como ponto central da formação de professores. No artigo 6º, a resolução destaca quais são as competências requeridas na formação do professor. As DCN 2002 instituíram 400 horas de prática como componente curricular e 400 horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso. Em 2006, foi publicado da Resolução do Conselho Nacional de Educação, que instituiu as DCN para o curso de graduação em Pedagogia e Licenciatura. O curso de Pedagogia passa a ser reconhecido como um curso de graduação em Pedagogia, Licenciatura. Ganhou nova identidade e determinou a área de atuação na educação básica que esse professor deve desempenhar suas ações. Marco fundamental na definição e condução de políticas para a educação no Brasil foi o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, aprovado em 2007. O PDE articulou um conjunto de ações e programas que tinha várias etapas, níveis e modalidades de ensino, e assim promover ações integradas e articuladas numa visão em longo prazo na educação. Na formação de professores, o PDE trouxe a necessidade de as universidades públicas se dedicassem às questões da educação básica, e assim, o governo consolida a formação de professores como um dos fatores primordiais das políticas educacionais centradas no PDE, com destaque para a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, a CAPES. A CAPES passou a promover a formação em nível superior para todos os níveis da educação com base na LDB e no PDE.
Em 2009, foi instituída a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, sob a atuação da CAPES, para a promoção de programas de formação inicial e continuada, e determinou os princípios deveriam estar assegurada na formação de professores. E ainda apresenta os objetivos para a formação dos professores. O ano de 2014 foi marcante para a educação e para a política de formação inicial de professores. Foi lançado o Plano Nacional de Educação, o PNE, para o decênio 2014-2024 com 20 metas, com estratégias e ações na educação básica e a educação superior, a serem alcançadas em 10 anos. A meta 15 tratou de forma mais específica a formação inicial e continuada de professores, e, em especial, as estratégias 6 e 7, que visou promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica e implementação das respectivas diretrizes curriculares. Em 2015, começam a valer as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, as DCN 2015, substituindo as DCN 2002. As DCN 2015 trouxeram mudanças nas instituições formadoras, nos currículos das licenciaturas e nas posturas dos formadores. O novo projeto de formação inicial e continuada de professores foi pensado de forma conjunta para o fortalecimento da identidade da formação docente e para uma maior articulação entre as instituições de ensino superior e a educação básica, e foca na articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente. Os princípios estabelecidos nas DCN 2015 buscavam a qualidade dos cursos de formação, como também há uma articulação entre teoria e prática no processo de formação e articulação entre as instituições de educação superior e de educação básica, e assim elaborar e desenvolver o projeto de formação, e deviam contemplar 6 ações. As DCN 2015 trouxeram mudança no currículo com relação ao ensino envolvendo implicações subjetivas de articulação e legitimação de normas sociais e valores, mudando o foco que, nas DCN 2002, era centrado nas competências. As DCN 2015 definiram a nova estrutura e currículo na formação docente. Com relação à profissão docente, as DCN 2015 destacaram a base comum que deveria ser garantida por meio de conteúdos e assim gerando uma organicidade na formação inicial para todos os cursos de formação docente, até porque o documento buscou direcionar o projeto formativo como política pública. Os conteúdos deviam ser trabalhados em núcleos específicos da formação no intuito da identidade dos cursos, sobre a relação da teoria e prática, e entre ensino e pesquisa, com destaque para a articulação entre o ensino básico e ensino superior de formação docente. As diretrizes 2015 estabeleceram que cada instituição de ensino superior construísse seu projeto institucional sobre a formação de professores. Este projeto deveria estar articulado com o projeto pedagógico institucional e o projeto de desenvolvimento institucional, e traçar os princípios, objetivos e concepções da formação inicial e continuada de professores em cada instituição. As diretrizes 2015 trouxeram outras mudanças com relação às DCN de 2002 e estabeleceram uma carga horária mínima de 3.200 horas para os cursos de formação de professores, antes eram de 2.800 horas, e que os cursos deviam ter duração mínima de 4 anos. Antes de falarmos das DCN 2019 para a formação inicial de professores para a educação básica e a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica, a BNC Formação, é necessário falar sobre Resolução 02 de 2017, que institui a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, da educação básica. Esse documento gerou muitas críticas ao governo de Michel Temer por parte do campo educacional, pois retomava a ideia do desenvolvimento de competências e habilidades que era das DCN de 2002 e que saiu de plano nas DCN de 2015. A BNCC diz que os currículos dos cursos da formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. A BNCC definiu as aprendizagens essenciais que todos os alunos deviam ter ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A BNCC apresenta as aprendizagens essenciais definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores
e a capacidade de o aluno se mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências, que é como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As DCN/2019 e a BNN Formação para a Formação Inicial de Professores foram construídas com base na BNCC. Os documentos ressaltam o conjunto de competências profissionais que os professores devem desenvolver e colocar em prática nas aprendizagens essenciais previstas na BNCC para a educação básica, dialogando com as 10 competências gerais, bem como com as aprendizagens essenciais que a BNCC garante a OES estudantes da educação básica. As DCN/2019 trazem a responsabilização do professor com relação ao bom desempenho do aluno. Todo o capítulo 1 das DCN/2019 é voltado para a BNCC e sua influência na reformulação no currículo de formação de professores, com relevância para a necessidade do licenciando desenvolver as competências gerais e específicas e as habilidades previstas na BNCC. As DCN/2019 estão organizadas em 9 capítulos, que abrangem 30 artigos, e um anexo que apresenta a proposta da BNC Formação. Dos 9 capítulos, só 2 não fazem menção direta ou indireta à BNCC. As DCN/2019 defendem que, em conformidade com a BNCC, a aprendizagem estaria garantida, uma vez que seria trabalhada de forma efetiva um conjunto de competências profissionais dos professores e ainda resolveria a separação entre conhecimento e prática, desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Com relação às competências, elas estão organizadas em 10 competências gerais e 12 profissionais, e as duas reúnem 53 competências específicas. As específicas se referem, segundo o documento, a 3 dimensões fundamentais que, de modo interdependente e sem hierarquia, se integram e se complementam na ação docente. As 10 competências gerais representam um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que buscam promover o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões: intelectual, física, social, emocional e cultural, e estão na BNCC. Na dimensão do conhecimento profissional, o professor tem que ter domínio do conteúdo e saber ensinar, ter conhecimento de como os alunos aprendem. Na dimensão da prática profissional, o professor deve saber planejar ações que resultem em aprendizagem efetiva, saber administrar os ambientes de aprendizagem, avaliar a aprendizagem do aluno. Na dimensão do engajamento profissional, o professor deve se comprometer com seu desenvolvimento profissional e com a aprendizagem do aluno, participar do projeto pedagógico da escola e engajando-se com as famílias, colegas de escola e comunidade. O professor aparece como ator principal das ações. As DCN/2019 traz que a política de formação de professores deve estar de acordo com o que regulamentam os marcos regulatórios e principalmente com o que determina a BNCC, como na questão de valorização da profissão docente, o professor é valorizado pelos seus saberes e práticas específicas da profissão. Essa mesma relevância à BNCC é dada na organização do currículo dos cursos superiores para a formação inicial de professor, que será feita em acordo com as aprendizagens prescritas na BNCC da educação básica. A carga horária e a organização curricular dos cursos em licenciatura diz que todos devem ter carga horária total de, no mínimo, 3.200 horas e devem estar organizados em 3 grupos, e devem considerar a BNC Formação com relação ao desenvolvimento das competências profissionais nas suas 3 dimensões: conhecimento, prática e engajamento profissionais, assim divididas. A carga horária por grupo está dividida em, no primeiro grupo, 800 horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. No segundo grupo, 1.600 horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. E no terceiro grupo, 800 horas para a prática pedagógica, assim distribuídas: 400 horas para o estágio supervisionado,
e 400 horas para a prática dos componentes curriculares dos grupos 1 e 2. Para alguns pesquisadores, as DCN 2019 determinam como deve ser a formação inicial de docentes no país ao estabelecer a carga horária e como ela deve ser distribuída em termos de horas, de conteúdos e em que anos do currículo. Assim, padroniza e engessa os cursos de formação de professores. As competências da BNCC devem atingir mais de 50% da carga horária dos cursos de licenciatura, e ela está ligada à necessidade de o professor tenha domínio das competências profissionais para adquirir um saber permanente, e assim garantir para os alunos as aprendizagens essenciais que estão previstas na própria BNCC. Ainda com relação ao currículo, cada grupo, dentro da carga horária dos cursos de licenciaturas, devem trabalhar seus conteúdos determinados. As DCN 2019 trazem também como destaque no seu texto a processos avaliativos internos e externos que deve ser organizado em relação ao aprendizado e ao desenvolvimento das competências. Cabe ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, elaborar essa avaliação. A Resolução 2019 estabelece as diretrizes que devem ser revisadas quando ocorrer alguma alteração na BNCC. Alguns pesquisadores avaliam que as diretrizes de 2019 representam um movimento de padronização dos processos de formação de professores, incidindo fortemente em como o saber deve ser administrado em detalhes, de forma a produzir currículos mínimos que estão pautados em competências e habilidades. E você, o que pensa dessas mudanças? Informe-se mais sobre esses documentos e discuta com seus colegas e professores.